bem-vindo ao canal Vir a Ser, diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos falar sobre um tema tão delicado, mas presente, né, na realidade de muitas pessoas, de muitas famílias, que é o divórcio. Isso mexe, né, tanto com o homem, com a mulher, com o casal, né, e com a criança, que principalmente é a que tem mais dificuldade em lidar ali com a separação. A minha convidada de hoje é a Ana Paula. A Ana Paula, ela é psicóloga clínica, proprietária da clínica Verbalize. Ela é auxiliar independente da Justiça na função perita em casos de alienação parental e atua no Tribunal de Justiça, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Londrina, na função instrutora da Oficina de Paz. Ana, obrigada pelo aceite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Fer. E vamos falar de um assunto tão delicado, né, Sim. Ana? Que você trabalha aí diretamente já há bastante tempo, né? Sim, sim. Bom, eu pesquisei um pouquinho, né? E aí você vai complementar com muita maestria. O divórcio, ele é o segundo evento que causa mais estresse nas pessoas, né? E recentemente eu fiz participei como mediadora de uma live com a doutora Rosana e a gente estava falando sobre estresse tóxico. E ela colocou como a separação dos pais é um dos como que fala? Eventos adversos na infância, né? Causador de um estresse tóxico, Sim. né? E vivemos aí um período de pandemia, estamos num momento aí, né, em que minimizou um pouquinho, mas tivemos aí o pico, muitas famílias convivendo junto e o número de divórcio aumentou. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim, claro. É muito importante nós pensarmos no divórcio, né, Fer, como uma situação que se enfrenta como um luto. Né? Tanto que nós temos estudos aí que comprovam que o divórcio, a dor do divórcio, viver o luto do divórcio, ele só está atrás de viver o luto da morte. Então, ele é um evento extremamente impactante, porque ele vem e causa um impacto em uma esfera que toma conta da vida da pessoa, né? Então, quando eu me divorcio, quantas coisas não são impactadas? Não é só uma condição de conjugalidade, é uma condição de vivência, de vínculos, de relações, é uma condição financeira, não é? É uma condição de um sonho que foi criado um dia e agora esse sonho cai por terra e ninguém... Posso me arriscar a dizer aqui que não nos casamos para nos divorciar. O divórcio ocorre, ele é uma coisa bem-vinda, né? No entanto, nós não temos essa expectativa quando nos casamos. A expectativa é de ser feliz, é de Viver felizes para sempre, né? É de constituir o felizes para sempre. Quando isso não dá certo, isso também atinge emocionalmente, psicologicamente, muito a fundo as pessoas. E o divórcio não acontece na hora que ele é concretizado ali no litígio, no tribunal, né, de forma conciliadora. O divórcio, ele vem ocorrendo muito antes. Então, as famílias que entram em processo de divórcio, os casais que entram em processo de divórcio, eles vêm vivendo conflitos muito antes disso. Então, essas pessoas já estão desgastadas, estressadas, um estresse tóxico. E o casal estressado gera um contexto estressado e, consequentemente, o desdobramento disso é uma parentalidade estressada. Então, é claro, os filhos são afetados, não é, Fer? Eu vejo assim que, e é muito interessante falar sobre isso, que exercer a parentalidade é muito diferente de exercer conjugalidade com alguém, né? Ser cônjuge é algo que eu estou cônjuge. E pai não. Pai, eu não estou pai e nem mãe. Eu sou, né? Desde que tive o meu filho, eu sou a mãe, eu sou o pai. Então, essa relação, ela não se difunde mais, não é? Então, eu acho que o divórcio envolve uma complexidade de coisas muito grande, não é? Então, é bem dito quando se põe um estresse no meio disso. Sim. Né? Porque é uma palavra real. Sim. Do momento, né? Do fato, dos eventos. Porque não é um evento.
É uma soma de eventos. Sim, né? sim. E, bom, para chegar a um ponto de divórcio, como você bem disse, né? Já várias situações de conflitos, né? Muitas brigas, muitos desentendimentos, tá? Aí o casal chega ao comum acordo ou não, né? Que é melhor a separação. Mas existe, assim, um caminho para tentar minimizar um pouco esse impacto na vida da criança? É possível fazer desse momento... A gente sabe que vai acontecer ali, a criança vai sentir de alguma forma, né? Sim. Mas é possível conduzir isso de uma maneira para minimizar esses sintomas para a criança? Claro, essa pergunta é muito importante, não é, Fer? E eu gosto muito de trabalhar com isso, sempre pensando nisso, porque às vezes dá uma ideia de que, nossa, então é horrível, não vai ter. Nossa, causamos um dano tremendo na vida dessa criança e isso nunca mais vai mudar. Não, né? O divórcio hoje, ele pode ser um divórcio bem feito de uma maneira civilizada, não é? E eu entendo que os pais podem, sim, estabelecer um diálogo entre eles, né? Uma vez que eu tomo a decisão de me divorciar, eu tomo a decisão de me separar daquela pessoa, do outro, né? Do meu marido, da minha mulher. Do meu filho, não. Do meu filho eu não me separo. Ou ao menos não deveria me separar, não é? Então, como que o casal pode entender aí juntos que, ok, encerramos aqui a nossa caminhada enquanto casal, mas a nossa caminhada enquanto pai não se encerra aqui. Essa criança vai precisar da gente para se formar, para crescer. Eu sempre... É muito interessante, né? E lembrando que lá na oficina de pais eu sou voluntária, tá, Fer? E lá na oficina eu sempre gosto de dar esse exemplo, assim. O filho vai crescer e não vai ter só coisas ruins. O filho vai crescer e a gente sonha para um filho. A gente sonha com a formação na faculdade, se ele escolher casar com casamento, com quem, com uma competição de natação, com uma formação, sei lá, de teclado, de piano. E nessas horas, será que o filho não quer ver o pai e a mãe assistindo, né? Se orgulhando, vendo o quanto aquilo foi legal, ou até acompanhando esse processo de desenvolvimento? Então, veja, não são... Tem coisas difíceis, mas vai ter muita coisa legal aí no meio do caminho. Então, acho que os pais podem e devem sim, Fer, entender que, olha, mesmo com toda a raiva que envolve isso, porque conflito envolve raiva, né? Não tem como ser diferente. E tá tudo bem, esse sentimento é aceitável nessa hora. Mas esse sentimento não... Como a gente pode fazer para não transferir isso para os nossos filhos, para poupar os nossos filhos, não é? Eu acredito que as crianças podem ser poupadas. E tem uma coisa muito interessante, né? Que hoje os grandes estudos falam que o problema não é o divórcio para as crianças. O problema é o conflito intenso e frequente e duradouro em torno dos filhos. Porque as crianças, os adolescentes, eles entendem muito bem. Quando tem um pai ou uma mãe que explica aquilo para ele, né? Olha, o que acabou aqui, meu filho, foi uma relação de adulto. Coisas de adulto. Que um dia você também vai entender e vai passar. Aqui não acabou a minha relação com você e jamais acabará, porque iremos trabalhar para isso, né? E é importante que o filho, mesmo vendo que os pais não são mais um casal, que os pais podem ser parceiros para quê? Para ser suporte nos momentos de tristeza, porque tanto pode ter esses momentos legais, pode ser um dia que o filho se envolva num acidente, o filho tenha que fazer uma cirurgia. E aí? Será que ele não pode ligar para o pai e para a mãe para pedir socorro? Será que ele não tem o direito de ser aconchegado, de ser acudido, socorrido e sentir, né, o apoio dos pais? Porque que é muito importante a gente pensar que o divórcio não pode ser motivo para tirar afetos. Porque quando se tira afetos, se rouba coisa muito importante das pessoas, né? Quando as pessoas me tiram a minha oportunidade de ser amada e de amar, o quanto não é tirado de mim? E pode acontecer, Ana, por exemplo, disso que você está falando, né? Tanto do pai como da mãe, de certa forma, para tentar
atingir um ao outro acaba, por exemplo, eu não vou pegar meu filho esse final de semana, né? Mas não é para agredir a criança, na ideia do pai e da mãe, mas sim para agredir o outro, né? Sim. E o mais agredido ali é a criança, né? Fer, assim, isso ocorre e ocorre muito, né? E é muito triste isso, porque o que a gente percebe nesses casos? Exatamente isso que você disse. O pai ou a mãe tem uma atitude para atacar o ex e ataca os filhos, não é? E aí, sempre quando a gente conversa com esses pais, é muito interessante isso, porque é muito difícil você cruzar um pai que, quando você pergunte a ele o que ele quer para o filho dele, ele não responda as melhores coisas possíveis, né? E aí você diz assim, ok, mas você quer as melhores coisas possíveis, mas você percebe que fazendo isso você está atacando esta pessoa que você diz amar acima de tudo, né? Então, eu gosto muito de pensar que na vida a gente engole alguns sapos, não engole, Fer? Muitos. E aí, quando nós estamos exercendo a parentalidade e estamos num momento de conflito, estamos sim num momento difícil, ninguém se separa porque a vida tá um mar de rosas. Exatamente. As pessoas se separam porque não tá legal e tá tudo bem, não tá, assim, tá tudo bem, não estar tudo bem, e você não precisa fingir que isso é um mar de rosas. Mas talvez para o seu filho, às vezes a gente precisa treinar um pouco, né? Respirar, lembrar qual é a real motivação de estar aqui, quem é mesmo que eu estou afetando, eu estou fazendo isso para quem? Estou fazendo isso para o meu filho ou estou fazendo isso para o meu ex? Não é? Então, acho que isso é muito importante. E sim, acontece muito de usar os filhos, né? Usa-se filhos como correio, né? Usa-se filhos como espiões. Vai lá passar o final de semana com a sua mãe, me conta se ela tiver com um namorado novo, tá? Né? E esse não é o papel da criança, né? Pune a criança, por exemplo, não vai buscar na escola. Gente, pera lá. Quem que você está afetando quando você tinha um acordo e você não faz? No caso de buscar na escola, o acordo não era com o filho? E mexe até na relação de confiança do filho com o pai, do filho com a mãe, né? E do filho com a vida. Com a vida. Não é, Fer? Porque, assim, nossas primeiras fontes de vínculo, de relação, de confiança, são os pais. Os filhos têm nos pais, assim, aqueles... É aqui que eu, basicamente, né, devo ter segurança. E aí, se eu não tenho segurança nessa condição primária, como é que eu vou entender que nas outras relações eu posso confiar? Isso pode comprometer, por exemplo, na vida adulta, se a pessoa se relacionar com uma outra pessoa. Sim. Porque você cria uma das consequências sérias, né, de casos que tem algumas atitudes alienadoras, por exemplo, esse exemplo de usar os filhos é uma atitude alienadora. Talvez não seja uma alienação, né, total, mas é uma atitude. Que você percebe que nessa atitude os filhos podem ser aí, não conseguem estabelecer amor próprio, não consegue amar as outras pessoas. Essas são as consequências na vida adulta. Se perde a capacidade de desenvolver autonomia, se perde a capacidade de desenvolver situações pessoais do dia a dia. E veja, Fer, nós somos seres de relações. Então, é muito importante olhar para isso, não é? Com certeza. Já atendi várias crianças também, Ana, pais em processo de separação. No caso, eu sou, né, psicopedagoga, trabalho mais com o meu contexto de dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, e crianças ali no emaranhado no processo de aprendizagem, né, mas assim com a cabecinha ali preocupado com os pais, com a separação, o nível de ansiedade altíssimo, né? Então, criança machucando os lábios sem perceber, no nível alto de ansiedade que estava, né? E como que a criança vai estar disponível ali para esse processo
processo tão bonito que é da aprendizagem formal e informal, se a cabecinha dela está ocupada com aflições, né, de briga dos Sim. pais, de separação, Sim. né? Então, assim, afeta a curto prazo, se a gente pensar, e a longo prazo também, Sim. né? E a escola é sempre uma excelente parceira nisso, né, Fer? E eu entendo que a escola é um dos primeiros ambientes que começa a explodir os sintomas. Sim. Vocês ali que estão nesse convívio diário com eles na escola, é significativo, não é, Fer? A mudança comportamental da criança. Às vezes você tinha uma criança que vinha bem e de repente ela dá uma caída mesmo, que envolve tudo isso mesmo que você já mencionou. A ansiedade, propriamente o estresse, como você iniciou a nossa conversa hoje, né? Porque ela tá numa condição estressora. E aí a gente lembra, né? O problema não é o divórcio, o problema é o conflito que essa criança está exposta o tempo inteiro. E aí ela tá vivendo sob uma condição de conflito o tempo todo. Às vezes essa criança é até culpada do divórcio. Você fala dela se sentir culpada? Sim, dos pais fazerem também ela se sentir culpada. Né? Nossa, eles estão brigando? Será que é por causa de mim? Nossa, será que se eu fizer X coisa eles param de brigar e ficam juntos, né? Então são múltiplos. E a gente que estuda o desenvolvimento infantil, isso é tão doído, né? Doído. Eles sofrem tanto, né? Sim. E isso gera, são marcas, né? Que vão acompanhar aí durante muito tempo, né? Mesmo entrando aí num processo de terapia, né? Se reorganizando. Sim. Mas isso marca muito a vida, é um registro, né? da vida. Isso. Né? É um registro, sim, sem sombra de dúvidas. Mas, Ana, acontece, né? Você falou que você fala muito do diálogo, da importância, né? Do pai e da mãe, dialogar com um filho, né? Seja criança ou adolescente. Eu acho que isso que você colocou, eu achei tão perfeito a gente tem determinadas coisas que a gente precisa deixar passar, a gente tem que engolir ali alguns sapinhos, né? Não pode ser nunca do jeito que a gente quer, assim, né? Nem sempre ser do jeito que a gente quer. Sim. Porque a gente tem que pensar também no bem-estar da criança, do adolescente, que não tem culpa do que está acontecendo, né? Então vamos pensar assim, o divórcio aconteceu, né? Como que dá para o casal, para o homem, para a mulher, que não é mais um casal, mas o homem e a mulher seguir a vida, né? É possível se reorganizar e com essa criança ou com esse adolescente, né? É possível se reorganizar de um jeito saudável para todo mundo? Fer, sim. É muito importante isso e é muito legal falar disso, né? Porque a ideia não é trazer o assunto do divórcio e mostrar esse monte de coisas danosas e nossa, não vou mais poder me divorciar, tô fadada a viver numa relação fracassada em prol do meu filho. Não, né? Os pais, os adultos, têm todo o direito e devem refazer a vida deles, devem ir em busca desse amor eterno, dessa relação saudável, dessa troca recíproca de amor, não é? O que acontece depois que a gente tem um filho é entender que existem coisas diferentes, né? E existe aí um ser, né? Uma pessoinha que precisa de você e que você deve sim exercer a sua responsabilidade parental e a sua responsabilidade civil de formar um cidadão, não é? Então os pais, eles podem se refazer sem esquecer que eles têm um filho, né? O que é muito importante, o que acaba acontecendo, às vezes por estar muito triste, por estar muito magoado, por estar frustrado, porque os pais no processo de divórcio, acho que todo mundo deveria pensar com muito carinho num processo de terapia para enfrentar um processo de divórcio, sabe? Para elaborar, para digerir, para ir para uma ação, mas aceitando as condições, mesmo elas não sendo as melhores condições da vida, porque depois eu vou me refazer. Você se levanta. Todo mundo se levanta de um divórcio, né? Agora a gente pode fazer isso menos danoso para si e para os filhos, não é, Fer? E aí, então, eu vejo assim que ótimo, vamos nos refazer, mas não vamos esquecer que o meu filho não pode ficar em segundo plano. Tem que ser a prioridade, né? Então, quando eu vou me divorciar, ok, vou me divorciar, posso, devo, sou uma pessoa livre, mas o meu filho tem que ser considerado a todo momento.
né? E eu já ouvi, assim, de muitas mães, né, dizendo assim, olha, eu suporto determinada situação porque eu penso muito no meu filho, né? Mas até que ponto isso não é também Sim, prejudicial, muito, né? Fer, muito. Eu acho isso muito triste. As pessoas não deveriam ficar casadas só por causa dos filhos. Os filhos têm uma capacidade tão grande de amar, de aceitar, de entender, de elaborar, que se os pais soubessem, eles se surpreenderiam, né? A gente, assim, enquanto psicóloga clínica e atendendo filhos de pais separados, já ouvi tanto discurso lindo, assim, sabe? Depois que eles crescem, falam, nossa, quanta coisa que eu vi minha mãe passar pela gente e tá bom, né? Quanta coisa eu vi meu pai só, ok, vamos lá, vamos fazer. E ele poderia ter respondido mal à minha mãe aquele dia. E ele não respondeu por causa de mim, né? E os filhos, eles vão criando um respeito tão grande pelos pais. Veja, um casal que se divorcia de uma maneira civilizada e continua entregando uma família para um filho, que é mais exemplo do que ser humano civilizado que esse, né? E a gente quer tanto que os nossos filhos sejam educados, respeitosos, desenvolvidos. Esse é um exemplo de fato muito poderoso. Então, esse arranjo, ele acontece. Os pais não precisam ter medo. Ai, Ana, você falou uma coisa. Gente, eu tô amando. Você tá falando de um jeito tão gostoso, porque, olha, altas reflexões, né? Você falando, né? Que a gente deseja para os filhos, que seja educado, que saiba se relacionar, e de repente o pai e a mãe briga, xinga, ofende. Então, assim, que exemplo, né? Que a criança tem de comportamento para lidar com o outro. E aí você vê que interessante, Fer, vamos pensar assim, um casal que vive aí num relacionamento muito difícil, que já devia ter se divorciado e não se divorcia, e aí você coloca o filho numa condição ambiental de brigas intensas, de ofensas, como você diz, de um ambiente ofensivo, de um verbal agressivo, de um verbal ofensivo, e é isso, seu filho está se relacionando com isso, tá aprendendo a amar dessa forma, porque de repente ele cria uma ideia assim, amor é isso, né? E aí? E aí você tem um outro casal se divorciando, que eles falam, nossa, que difícil divorciar, que triste, verdade. Mas um casal que tá se respeitando, que tá ensinando os próprios filhos, olha, filho, a gente se amou um dia, mas a gente não se ama mais. Mas você, a gente continua amando, independente. Isso é exemplo, e é um grande exemplo para os filhos, porque você mostra para os seus filhos a capacidade de ser verdadeiro, a capacidade de ser honesto com os seus sentimentos, a capacidade de, ok, eu caio, mas eu me levanto. Resiliência, né? Sim, e a capacidade de falar, olha, eu tô do seu lado, seja bom, seja ruim, né? Não é colorir o que não é colorido, mas é fazer isso acontecer de uma maneira respeitosa, né, Fer? Então, se a gente parar para pensar, divórcios bem feitos têm grandes exemplos de desenvolvimento emocional, afetivo, né, de flexibilidade psicológica, né? Pessoas que têm flexibilidade psicológica são pessoas que sabem lidar melhor com as emoções do dia a dia, sabem enfrentar os acontecimentos da vida, porque a gente tem uma vida e os acontecimentos dela, né, Fer? Às vezes eles são acontecimentos bons, às vezes não são bons. E aí, né? A gente precisa seguir mesmo diante dos acontecimentos não tão bons. Então, quando eu vejo assim os pais com medo de se divorciar, eu sempre falo, será que não tá mais ruim desse jeito do que se divorciar? Porque quantos anos tem homens e mulheres que vivem em total sofrimento? É injusto também. Um pai ou uma mãe não precisa fazer isso também para mostrar que ele ama o filho, né? Você acha que envolve aí muito uma falta de se entender, assim, que, ok, basta, cheguei no meu limite, ou como eu prometi, eu tenho que casar, e na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
De tudo um pouco, Fer. Envolve tudo. Tem uma questão aí religiosa, uma questão cultural. Eu acredito. Nós somos, assim, muito encorajados a viver o casamento até o fim, né, Fer? Dentro de uma perspectiva social, dentro de uma perspectiva religiosa, não é? Então, sim, é muito difícil encarar. O divórcio é um grande tabu, né, Fer? Eu entendo que ele vem se desconstruindo, vem sendo olhado de uma maneira diferente, mas o divórcio ele é estigmatizado, né? Tem muitas coisas para se desconstruir aí, não é? Até quando a gente vai para guarda dos filhos, como já foi dolorosa a história de guarda de filhos em tribunais de justiça em relação ao divórcio, né? Por exemplo, quando começa a guarda dos filhos, a disputa de guarda de filhos, ela era da mãe e pronto, acabou. Né? Se entendia que o filho é da mãe, fica com a mãe. E pronto. Sem negociação. Sem negociações. E aí entrava uma disputa de dinheiro horrível, né? E tal. Hoje não. Hoje a justiça vem evoluindo muito. Os pais, os homens vêm evoluindo muito no seu papel de pai. Muito legal, né? Hoje os pais se demonstram mais interessados em participar. Hoje nós temos a guarda compartilhada, né? Então, assim, tudo que envolveu o divórcio, envolveu filhos, a história é pesada mesmo. Até a história que a gente está construindo mesmo. Sim, sabe, você falando isso, eu lembrei de uma coisa. Você fica à vontade, né? Se você quiser falar. Mas eu já ouvi várias e várias vezes, né? Nossa, o fulano separou. Você acredita que a criança vai ficar com o pai? Gente, essa mãe não vale nada. Eu fiquei tão impactada em ouvir isso. Gente, mas calma aí. Pera lá, né, Vamos Fer? pensar direito nisso. Por quê? Né? O pai não tem condições de criar, porque estar com o pai quer dizer, então, que a mãe não presta. Nossa, Feri, isso é estranho. E isso a gente não pode mais ficar normalizando, né? Tanto que, assim, saindo um pouco do assunto, mas depois vou voltando, quando a gente pensa na maternidade, nós, mulheres, hoje, a nossa geração, nós estamos num movimento de sobrecarga, de não aceitamos, vem, traz o pai não ajuda, o pai participa, o pai faz. E os pais estão engajados nesse movimento. Então, se eu tenho um pai engajado na criação do filho, por que esse pai não pode assumir a guarda, né? E aí, isso acontece muito. A leitura social ainda é enviesada com essa leitura antiga. De que, primeiro, que divorciar é horrível. E depois que se divorciou, mãe é mãe. E essa ideia de que se construiu de mãe, de que mãe aguenta tudo. Nossa, é a fortaleza, né? E não é, né, Fer? Mãe não é uma fortaleza, mãe é um ser humano. Tem sentimentos. Exato. E num processo de divórcio, olha que interessante. Como é bom ter pai envolvido num processo de divórcio, porque assim, o pai que exerce a parentalidade, ele dá pra mãe o direito dela poder sair um dia sozinha e ela ficar tranquila, porque ele tá com o pai, e o pai é pai, né? Assim, gente, isso é bom. Nossa, e eu acho que isso também rende até uma nova gravação. Uma nova gravação, exato. Esse é um assunto muito legal. É muito legal, porque você falando sobre isso, eu também vou fazer um gancho aí de uma coisa que me veio agora assim na mente. Eu ouço, assim, né, algumas pessoas dizendo também, não vou dizer que é antigo não, né, mas olha assim, falar, nossa, o seu marido ajuda, né? Nossa, o seu marido troca fralda. Nossa, gente, não é ajuda, é filha dele. Ele está... né? Eu gosto de brincar, né, Fer, e brincar num tom de respeito, mas que a gente precisa levar mesmo, que assim, o pai precisa exercer a parentalidade. É isso. É só isso, Fer. Ele não está ajudando, ele não está... Não, ele está exercendo a função de pai, de ser responsável, de criar um ser humano, de se envolver afetivamente com o ser humano, porque lá mais tarde, a própria sociedade que condena ou que acha que isso não é legal, é a sociedade que mais tarde vai cobrar assim. Mas veja... largada essa criança? Também. Os pais só trabalhavam. Nunca ficava com essa criança. Ah lá, tinha tudo que queria. Mas então, só ter uma relação com o pai de pedir dinheiro.
Então, como que eu formo uma relação que não seja essa se eu não trago esse pai para uma função paterna junto, né? Eu acho que educar é junto, né, Fer? Isso. Educar é junto. E eu entendo, assim, uma coisa muito interessante, e me veio isso à cabeça agora aqui também, e acho muito legal a gente pensar que nós precisamos começar a construir uma ideia de junção mesmo, né? E de que, assim, não é que a mãe é melhor que o pai, ou o pai é melhor que a mãe. Eles precisam ser diferentes, não é para ser igual. É homem e mulher, é pai e mãe, são duas funções, dois papéis, não é para ser igual. É para cada um fazer o seu vínculo, porque essas duas pessoas, depois, elas são figuras importantes. Quantas vezes a gente cresce e a gente tem uma coisa, isso eu vou recorrer com meu pai. Bem isso. Isso eu vou recorrer com a minha mãe. Ou aquelas memórias que a gente tem, nossa, minha mãe fazia um bolo de chocolate. Nossa, mas o meu pai, ele era bem metido a marceneiro, sabe? Então a gente cortava madeira, sabe assim? É isso, é diferente mesmo, é para ser diferente. E a gente deixar esse diferente acontecer com respeito, com afeto, para que as crianças também aprendam que não é igual. E não é para ser igual, mas tem amor, tem afeto, é verdade. Tem apoio, né? Tá cheio de coisas ali. E tá cheio de aprendizagem ali, né, Fer? Quando você pensa no desenvolvimento de uma criança, você vai estudar, eu acho interessante. Você começa a estudar desenvolvimento infantil. Eu não sou estudiosa de desenvolvimento infantil, mas ser mãe me fez se tornar estudiosa de desenvolvimento infantil. Quase ficar especialista, mestrado, doutorado. Peço licença para os estudiosos da área, porque agora eu só vou dizer uma coisa muito, muito por cima, né? Que de uma experiência minha aqui. Que quando eu começo a ver isso, pensando no meu filho mesmo, falo, gente do céu, quanta coisa, essa criança, meu Deus, isso é aquilo, isso é assado. Aí, pera lá, né, Fer? Então, é várias coisas. Como que um ser humano só, com um exemplo só, entrega tudo isso? Exato. Não, a gente precisa dessa junção das duas figuras mesmo, né? E aí, se estendendo para a família, né? Dos avós, né? E de toda a relação que a criança vai construindo, né? Na escola. Como é legal a escola, os professores, né? Os amiguinhos, né? A maneira que eles vão se desenrolando ali. Então, assim, eu acredito que nós temos que desconstruir um pouco essa ideia de que quem é melhor. Eu acho que é diferente e precisa ser diferente. É necessário, é saudável para a criança, né? Sim. Acho que isso que a gente não pode mesmo perder o foco, né? É o quanto essas diferenças vêm para dar mais saúde para a criança. Para somar. Para somar. Ô, Ana, é possível estabelecer uma comunicação não violenta? É possível. Como? Como? Porque assim, a gente vê, né? Olha, justamente por estar no consultório, trabalhar muito com as famílias, né? Vem crianças aí com várias dificuldades, né? Então, assim, eu acho que de todo esse tempo, essa caminhada que eu tenho de trabalho clínico e na escola, eu posso dizer para você que acho que 2 famílias que eu atendi, que eu vi ali que realmente havia, né, uma relação saudável nesse processo de separação. Foi quando eu consegui conversar com o pai e com a mãe juntos, sem um agredir o outro, sabe? Eu achei assim tão bonito, porque as minhas experiências... essa é a palavra mesmo. O contrário, sabe? Eu atendo pais separados, eu converso às vezes só com o pai, às vezes só com a mãe. É assim, é um alfinetando o outro. E eles não podem nem se cruzar às vezes, podem. né? Não, é sempre um no horário, o outro no outro, bem distante, para não correr o risco de se encontrar. Sim. E eu me lembro que quando eu trabalhava em escola, era assim também. Às vezes o pai ia buscar, ia até a sala de aula e falava. Aí no outro dia era a mãe e falava. Então assim, e a criança em meio a tudo aquilo. Mas é possível, então, fazer, né? Ter um diálogo não violento, uma comunicação, tanto entre o casal como eles com a criança, né? Isso é muito interessante, né, Fer? Porque, assim, quando a gente fala numa comunicação não violenta, não é que a gente está vendendo uma ideia de que não exista conflitos, de que toda hora a gente está assim, nossa... Sorrindo, sendo suave nas palavras. Não! A gente está com muita raiva, sabe? E tá tudo ok, né? Tem situações que seria estranho se a gente não sentisse raiva, né? O que é interessante a gente pensar que a comunicação não violenta, eu costumo dizer que não é
para o casal. O casal usufrui de uma comunicação não violenta, mas ela é para nós, pessoas, não é? Porque a comunicação não violenta nos coloca numa condição de se relacionar com o outro em casa, o outro no trabalho, o outro no mercado, o outro. É uma condição que você consegue criar treinando. Isso é importante. Treinando, estudando, né? Porque hoje a gente tem aí um grande escritor sobre comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que traz uma leitura gostosa, uma leitura acessível, um livro acessível, que todos nós podemos fazer uso dessa leitura, sabe? E começar a aprender. Que ele vem ensinando a gente em alguns pilares de observação, né? Vamos ouvir, vamos observar o que está acontecendo, o que está sentindo, qual é a minha necessidade nessa conversa. Porque, veja, os nossos sentimentos, Fer, eles são necessidades. Então, por exemplo, às vezes eu estou me sentindo muito triste, muito atacada, muito ofendida, porque alguma coisa aconteceu. Talvez aquela pessoa fez algo muito chato para mim mesmo, né? E aí eu preciso mesmo entender que aquilo que eu tô sentindo agora é porque aconteceu aquele evento ali atrás. Mas tá, tô me sentindo triste. O que eu posso pedir para essa pessoa? Como é que eu posso dizer a essa pessoa que o que ela fez me ofende e eu gostaria de ser tratada diferente? Né? O que ela fez me deixa chateada. E nós temos o costume de um diálogo cultural, porque nós somos falhos numa cultura emocional, no aprendizado emocional, né, Fer? Nós temos uma cultura muito falha e na conversa a gente conversa sempre jogando pro outro. Você fez isso. Eu tô assim porque você não foi lá. Porque você não fez isso pro fulaninho, né? E a comunicação não violenta, ela vem de um preceito da gente se colocar em primeira pessoa na conversa. Então, por exemplo, teve o evento, mas eu digo, eu me senti chateada quando você não passou por lá. Eu me senti invalidada. Era isso mesmo? Queria conversar com você sobre isso. Quando você faz isso, pra mim, eu me sinto muito desvalorizada. É pra eu me sentir desvalorizada? Gente, que lindo, né? Assim, é uma comunicação tão clara, onde a pessoa se coloca ali, né? A comunicação não violenta, Fer, é uma maneira extremamente clara e objetiva. E às vezes a gente sai falando assim, porque eu gosto de ser objetivo. Será que você é objetivo? Ou será que você coloca sempre no outro? É sem os atacar, seus sentimentos, né? É sem atacar. E veja, isso não é fácil, Fer. E quando você é casado, muito menos, porque o dia a dia, coisas vão acontecer em algum momento da vida, você troca farpas. Só que mesmo quando a gente troca farpas, a gente pode depois voltar e dizer, fulano, eu tava muito nervosa aquela hora, eu acabei te respondendo mal, acontece que eu me sinto muito perdida, eu me senti com muita raiva aquela hora, mas na verdade é porque eu me sinto triste. A hora que você fez isso pra mim, eu senti que então o que eu sinto fica em último plano pra você. Por isso que eu fiquei muito brava naquele momento, né? Então, assim, a comunicação não violenta é a gente fazendo, errando, fazendo de novo, errando, fazendo de novo. E dando a nós o direito, Fer, de desequilíbrio também, porque nós somos seres humanos. Às vezes a gente sai com uma ideia assim, vou estabelecer uma comunicação não violenta e tô aqui, equilíbrio. Equilíbrio. E, Fer, isso não é de humano. Né? Nós humanos precisamos sim buscar se relacionar de formas mais saudáveis, mas a gente pode entender que em algum momento eu me desequilibro mesmo. E tá bom, se eu tenho uma relação íntima segura, firme, fulano, eu me desequilibrei total, eu tava muito nervosa. E se acolher, então, né, nesse desequilíbrio, entender que tá tudo bem. Autocompaixão mesmo, dizer, poxa, eu tenho direito de, às vezes, me desajustar, mas eu também tenho o direito de falar, pera lá, não é assim que eu quero conduzir minha vida. Tipo, Ana, volta, né? Toma um banho quente, chora um pouquinho, relaxa, vai fazer alguma coisa, resfria sua cabeça e vamos treinar de novo de forma não violenta, né? Então, assim, quando a gente pensa em estabelecer uma comunicação não violenta, é estabelecer um estilo de vida não violento.
E aí, quando você consegue fazer isso, você consegue colocar num processo de divórcio. Nossa, que legal. E você consegue colocar na relação com o seu filho, percebe, Fer? Você criar um filho assim. Na relação com todos que estão no entorno, né? Sim. E assim, acho que principalmente consigo mesmo, né? Eu acho que traz aí leveza, respeito, segurança, autoconhecimento. Muito, né? Muito. Nossa, que legal. Muito. E sem contar aquilo que você comentou, né? Do exemplo que você dá para o filho, né? Sim, porque pensa assim, se você consegue estabelecer na maior parte das vezes, né? Porque não é toda hora também que a gente é assim, mas se você consegue numa boa parte das vezes o seu filho assistir que você lida com as pessoas assim, que você lida com os conflitos assim, sabe como que ele vai lidar quando for com eles? E uma pergunta que eu me faço muito, Fer, assim, tá, ok, o meu filho vai ter problemas comigo também. Em algum momento eu vou frustrá-lo. Em algum momento ele vai sentir muita raiva de mim. Como eu quero que ele me trate? Pronto, né? É uma reflexão aí que vai para a vida mesmo, né? Porque aí se nós conseguimos aí, né, entre acertos e erros, estabelecer uma relação de respeito, é muito possível que quando a briga for entre nós, tenhamos respeito, né? Porque quem nunca teve uma briga com o pai ou a mãe? Não é, Fer? Eu já tive. Eu, na minha vida pessoal, já tive conflito com os meus pais, né? Poxa, aí não tem graça. Vários de falar, eu nem quero mais falar com eles, nunca mais. Nunca mais. Vou sair de casa. Né? Então, acho que isso é muito, muito importante, né? E uma comunicação não violenta, eu acho que ela entrega aquela condição, até uma frase conhecida, assim, que as pessoas falam muito, as educadoras falam muito, né? Quando o seu filho tem um conflito, você quer que ele corra de você ou pra você, né? E quando você tem uma base de diálogo não violenta, provavelmente ele vai correr pra você e não de você. Que lindo, né? Porque você vai ter acolhimento, Exato. né, Fer? Você vai validar os sentimentos daquela pessoa, né? Independente deles. Bons, desconfortáveis. É a chave da questão, né? Eu acho que não adianta a gente, enquanto pai, mãe, falar faça isso se o meu comportamento, se a minha atitude, a minha ação é outra, o contrário do que eu estou falando para fazer. E a criança, ela vê muito isso, né? Vê o comportamento, a ação do pai e da mãe. E é assim que vai conduzir. Mesmo, Fer. Você deve ver muito isso nas escolas, na sua caminhada, já deve ter tido o privilégio de perceber isso. No consultório, e é por isso que eu amo muito meu trabalho, assim. Eu já tive a oportunidade de ouvir muitos relatos que eu aprendo muito, né? Principalmente relatos de dizer, Ana, veja se faz sentido isso. Falou que isso. Mas ela mesmo tá fazendo. Olha. E aí você fala... né? Você vai vendo o quanto eles são rápidos, o quanto eles são ágeis. Então, assim, comportamento é uma coisa que fala, né? Fala, exatamente. Ele comunica, né, Fer? Vamos encerrar por aqui. Eu agradeço demais a sua participação. Você já está convidada para próximas. Ai, obrigada. Quero muito você aqui. Nós vamos conversar prazer. muito mais sobre isso, né? E espero que todos aproveitem aí o conteúdo. Eu também. Eu que agradeço. Muito gostoso, obrigada. Fer. Parabéns pelo projeto. Adorei.